Amém? Vamos ler a palavra do Senhor neste momento? Quero convidá-lo a abri-la juntamente comigo na carta de 1 João. 1 João capítulo 2 é o texto que vamos ler. E nós vamos ler no versículo 7 até o versículo 11. Nós aqui em alguma ocasião, não me lembro quando, já falamos sobre os versículos 7 e 8. E hoje eu queria falar sobre os versículos 9 a 11. Mas para entender os versículos 9 a 11, a gente precisa ler a partir do versículo 7. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 7 até o versículo 11. Ok? A palavra do Senhor diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Esse versículo a gente tem que tomar cuidado para não falar amém, não é? Porque está bem ruim, ele termina bem desagradável. Então aqui tem que falar misericórdia, não é? Não pode falar amém, a palavra certa aqui é misericórdia. Então vamos falar misericórdia, vamos lá? Misericórdia, isso mesmo. A nossa igreja está completando 100 anos. E depois de 100 anos, será que a nossa igreja é uma igreja madura? Eu espero que sim, porque depois de 100 anos, se não ganhou maturidade, tá difícil, não é? A nossa igreja, ela não é melhor do que as outras igrejas, mas ela, sem dúvida, é uma igreja mais madura. E não é porque a gente é melhor do que os outros, é porque a gente tem mais tempo de vida, tem mais experiência, digamos assim. É como, por exemplo, um adulto, ele não é melhor do que uma criança. Uma criança, ela é uma criança, e ela é boa como criança. E o adulto, ele é maravilhoso como um adulto. Então não é que um é melhor do que o outro, mas não tenha dúvida que um tem mais maturidade do que o outro. Enfrentam a vida de maneira diferente. Eles têm forças emocionais, espirituais, psicológicas, sentimentais, né? O que quer que seja, sem dúvida há uma diferença entre eles, mas isso não os torna exatamente melhores, ok? Então a nossa igreja não é melhor, mas não há dúvida que é uma igreja madura, e madura pelo tempo que o Senhor nos deu. 100 anos é bastante tempo, então isso nos torna mais maduros. É isso, e é mais ou menos isso que João estava falando nessa carta, e no texto que nós acabamos de ler. E ele falou isso aqui no versículo 9. Ele fala assim: todavia vos escrevo um novo mandamento. Por que ele fala, eu escrevo um novo mandamento? É porque agora a igreja, ela pode ouvir uma coisa nova. Vou contar uma coisa nova. Por quê? Porque agora vocês são maduros para ouvirem coisas novas. Então a nossa igreja hoje, ela pode enfrentar desafios, tratar de questões, enfrentar temas que talvez ela não pudesse antigamente, porque ainda era uma igreja mais nova. Mas agora a gente já é uma igreja mais madura. Não vamos dizer uma igreja velhinha, porque a igreja não tem igreja velhinha, não é? Tem igreja mais madura. E a nossa igreja está mais madura para enfrentar esse tempo novo. Coisas novas que Deus tem colocado na vida da nossa igreja. Eu vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. E agora vem o texto que eu queria mostrar para vocês. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que significa essa expressão? As trevas estão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A que João se refere? Ele se refere ao fato de que a igreja não é mais uma igreja imatura. Agora é uma igreja forte. As trevas dissipando significa que a maturidade está chegando. A igreja agora está mais firme.
Então, no sentido de trevas, por exemplo, no sentido da imaturidade, das incertezas, no sentido de uma fraqueza, vamos supor, a igreja pode ser um pouco mais fraca no início, um pouco mais frágil em alguns sentidos, mas agora que João está escrevendo essa carta, no momento que ele escreve a carta, a igreja é mais firme, mais forte. E ele está bem contente com isso. Irmãos, eu estou muito feliz e escrevo muito confiante, porque agora eu vejo que vocês são uma igreja mais madura. E realmente é isso que João diz, e é isso que ele quer dizer com essa expressão: as trevas estão passando e a verdadeira luz já está brilhando. É como se a verdadeira luz estivesse brilhando. Não que as outras igrejas não tenham a verdadeira luz, mas no sentido de que elas talvez tenham um pouco menos de maturidade do que a nossa igreja. Cada uma dentro do seu, não é? Daquilo que Deus deu a cada uma delas, e todas servem a Deus da maneira como Deus deseja ser servido. E a nossa igreja com aquilo que somos, no tempo que a gente tem, na maturidade que a gente tem, os recursos que Deus nos deu, aqui estamos nós servindo a Ele desta maneira. E é isso que João quer dizer, portanto, quando ele fala que este é o ideal da nossa vida, buscar exatamente esta maturidade. Se a igreja fosse uma igreja menos madura, fosse uma igreja um pouco menos, tivesse o menos peso de maturidade, talvez João se dirigisse com outras palavras. Talvez ele até usasse temas mais simples, vamos supor. Mas agora não, ele está confiante de que ele pode abordar realmente coisas profundas de Deus, porque a igreja pode suportar. Ele está falando aqui de uma verdade de Deus que ele está manifestando para a igreja. Ele chegou até a dizer mesmo, no início do texto, a verdade que estava com o Pai e que nos foi manifestada. É isso que eu estou falando para vocês, essa verdade que nos foi manifestada, o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa verdade, ela é chamada por João de luz. Então Jesus veio ao mundo e trouxe verdades que João chama de luz. E à medida que essas verdades vão sendo implantadas na vida da igreja, e vão sendo implantadas no nosso coração, então as trevas vão dissipando, e as trevas são as trevas da ignorância, as trevas da imaturidade, as trevas do pecado, essas coisas vão se afastando lentamente, vejam vocês, e lentamente a luz de Jesus vai brilhando em nossas vidas. É um processo pelo qual a igreja passa, e nós como cristãos também passamos. Porque lentamente nós vamos aprendendo sobre Deus, vamos crescendo, um dia de cada vez, um ano de cada vez, vamos aprendendo coisas novas, vamos ler a Bíblia uma vez, ler duas. A gente vai aprendendo no trabalho da igreja, conversando com os irmãos, aprendendo nas atividades do dia a dia da igreja, nos desafios que vamos enfrentando, vamos ficando maduros. E à medida que vamos ficando maduros, o que vai acontecendo? João diz, quando isso vai acontecendo, é como se essas trevas, a escuridão fosse indo embora lentamente, e a luz de Jesus vai brilhando na vida da gente. Muito cristão aborta esse processo. Eu acho que ele acha que está demorando muito, ou então tem saudade do mundo, ou do pecado, e ele começa então a aborta, volta para as antigas práticas, e é como se as trevas que estivessem indo embora, elas começassem a voltar para a vida da pessoa. E quando as trevas começam a voltar, e retornar para a vida dela, então ela perde uma coisa linda e algo que deveria acontecer naturalmente, um crescimento, um crescimento na fé, um crescimento no amor, para nos tornarmos muito mais aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então João está falando aqui, confiante de que a igreja para a qual ele está escrevendo é uma igreja madura, que pode suportar muito bem o ensino que ele está passando para a igreja. Ele diz, eu tenho muita confiança de falar essas coisas profundas para vocês, porque eu acho que vocês estão numa etapa, numa fase, que vocês já podem suportar bem, vocês podem receber bem essas verdades, por profundas que elas sejam, porque vocês são mais maduros. E eu queria mostrar 3 aspectos dessa maturidade. 3 coisas que dizem respeito a esse crescimento. E quem sabe você possa não dizer para mim, mas no seu próprio coração, e poder conversar com Deus em que estágio você está da sua maturidade. Será que você está realmente se tornando um cristão maduro? Será que você está avançando
na fé, no conhecimento de Deus, porque é assim que tem que ser a nossa vida. A gente tem que avançar. Você está avançando? Hoje eu quero meio que fazer um teste aqui com você, para saber se você está avançando ou não. Porque João vai falar agora em que consiste essa maturidade. E por que ele tem confiança de que aquela igreja, especificamente aquela igreja para a qual ele escreve, é uma igreja madura. E João vai mostrar aqui 3 termômetros para nós medirmos essa maturidade. E eu quero aplicá-la aqui à nossa igreja, mas também quero aplicá-la ao nosso coração. Será que eu estou ficando maduro? Será que eu estou avançando? Ou será que eu estou retrocedendo? E eu quero apontar para vocês aqui 3 termômetros que João utiliza, e ele vai abordar isso em toda a sua carta, mas nesse momento ele resume então a nossa maturidade em 3 coisas, 3 questões que eu quero então apresentar aos irmãos. Primeira delas, você sabe que está ficando maduro quando você começa a perceber que você tem capacidade de reconhecer o seu próprio erro. Você sabe que está ficando maduro quando você tem capacidade de perceber o seu próprio erro. Um dos sintomas da imaturidade, e é bem típico do imaturo, por exemplo, crianças. Em criança isso é muito visível e é muito forte. Nos adolescentes, isso ainda está bem presente, não é? E nos jovens já está começando a despertar algo novo. E quando chega na maturidade, então, a gente imagina que esse problema deve estar resolvido. Embora isso não seja uma regra, né? Muita gente chega na maturidade com essa questão ainda não resolvida. Mas é bem típico de que uma criança, ela não tenha consciência do seu próprio erro. Você diz, você está errada. Mas a criança não percebe que ela está errada. Ela não vê o erro. Ela não sabe o que está errado. Mas por que está errado? É comum as crianças perguntarem, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? O pai diz, você não pode fazer. Mas por quê? E sabe por que ela pergunta por quê? Porque ela não tem noção do seu próprio erro. Ela não pode olhar para a sua própria vida e dizer o que está certo e o que está errado. Isso é algo que exige tempo, exige maturidade, exige um raciocínio um pouco mais evoluído, para que você possa olhar para si mesmo e dizer, isso que eu estou fazendo é errado. E João diz isso lá no versículo 9. Ele diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, ainda está nas trevas. Veja, as trevas estão dissipando. Mas se alguém aqui odeia o irmão, e aqui odeia o irmão é um exemplo que João dá, ele vai falar sobre outros exemplos, mas esse é um deles, odeia o irmão, mas diz que está na luz. O que significa? Significa que ele tem um comportamento de alguém que vive nas trevas, no caso aqui o ódio ao irmão, mas a gente pode aplicar isso a qualquer comportamento de alguém que vive nas trevas, mas ele não tem essa noção de que esse comportamento é errado. Não, não é errado. E você vai insistir, mas meu irmão, isso não está certo. Não estou certo, eu estou certo. Essa insistência de que eu estou certo, mesmo fazendo uma coisa errada, é típica de alguém que não tem maturidade cristã. É de fato muito difícil convencer de que ele está errado. Há certas pessoas que muito dificilmente você vai convencê-las do seu erro, porque eles não têm esse termômetro interior. Eles não têm essa válvula no coração que mostra o que está certo e o que está errado na vida deles. Porque é típico de uma pessoa madura na fé, no conhecimento de Deus, olhar para si mesmo, para o seu comportamento e dizer, isso que eu estou fazendo não é correto, não é certo. E ninguém precisa chegar para ele. Às vezes até alguém pode chegar, mas quando chega, ele logo sabe que está errado. Se eu estou errado, eu tenho que ser repreendido mesmo. Eu estou errado, afinal. Porque de fato é típico de um imaturo que ele não gosta de ser repreendido, né? Você percebe logo o nível de maturidade de uma pessoa pelo fato dela gostar ou não da repreensão. Tem um salmo, não me lembro mais de qual, que falou grandemente ao meu coração durante muitos dias, aonde o salmista diz a expressão, creio que é o 37, aonde o salmista diz a expressão, fira-me o justo, e isso me será mercê. Eu sei que é um trocadilho bem complicado de entender, né? Fira-me o justo e isso me será mercê. Mas ele está querendo dizer o seguinte, eu quero que o justo realmente venha me dar uma bronca. Que o justo venha, isso vai ser uma coisa muito boa para mim. Se o justo me der uma bronca, isso vai ser ótimo. Eu quero que ele faça isso, porque eu sei que eu estou errado.
Quando alguém diz, você está errado e realmente eu estou errado, é típico da maturidade que a pessoa reconheça seu próprio erro. Então, primeiro nível de maturidade, ou primeiro sintoma da maturidade, é quando nós começamos e nós desenvolvemos a capacidade de reconhecer o nosso próprio erro. Odeia seu irmão, mas ele, não, mas eu não estou nas trevas. É claro que está nas trevas. Ele não percebe a própria treva de seu coração. Então, primeira questão, a maturidade cristã, ela consiste na capacidade de reconhecer o próprio erro. O segundo termômetro que nós colocamos, que o texto coloca aqui, a respeito da maturidade cristã, é que uma pessoa madura espiritualmente, ela tem capacidade de reconhecer aquilo que o destrói, aquilo que atrapalha a sua vida, aquilo que lança ele no inferno. Ele sabe o que na vida dele é ruim. E ele tem uma capacidade extraordinária de reconhecer o que é que está errado. No versículo 11, João diz, aquele porém que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai. Vejam o que o texto diz. Não sabe, é o versículo 10, aonde João diz, aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço algum. Nele não há tropeço algum. Aquele que diz que ama a Deus, ele sabe olhar para si mesmo e sabe o que há de tropeço na sua vida. Porque todos nós temos um tropeço no coração. Algo que você tropeça, que você cai. Todo mundo tem uma fraqueza, tem uma luta, tem uma dificuldade, mas é típico da maturidade que você reconheça o seu tropeço. Isso é um tropeço na minha vida. E aí o maduro, ele já sabe o caminho, né? Eu acho que eu não vou por esse caminho tem um tropeço. Irmãos, isso é típico de uma pessoa que realmente tem confiança, que tem tempo de caminhada com Deus. Ele sabe onde é que está o caminho que os seus pés vão tropeçar e ele já evita este caminho. Eu não vou seguir por este caminho porque eu acho que, para mim particularmente, não é um bom caminho esse. E ele sabe exatamente isso. Também, por outro lado, é típico de uma pessoa imatura que ela não sabe reconhecer o caminho do tropeço. Ele vai de peito aberto, como se fosse no dia, correndo, num caminho onde tem um tropeço para a sua vida. Ele vai tropeçar, ele vai ser infeliz, ele vai entrar num caminho de destruição, de morte, mas ele vai tranquilamente. Ele vai de braços abertos. Mas como é possível? Gente, como é isso? E parece que ele está nadando, né, de braçada na vida, como se fosse a melhor coisa do mundo, e é um caminho de morte. Mas é típico de alguém imaturo. Ele não vê o que o destrói, aquilo está corroendo, aquilo está matando, aquilo está tirando dele todas as coisas boas que foram implantadas por Deus em seu coração, e ele simplesmente não percebe isso. Ele continua vivendo e correndo e fazendo e caminhando como se não fosse nada. Ele não consegue ver o que o destrói. É típico de alguém imaturo não ver aquilo que o destrói. E por outro lado, é típico da maturidade que você veja o que o destrói. O que é que destrói tua vida? O que te faz mal? O que coloca a tua vida para longe de Deus? E você sabe que você não pode entrar por este caminho. Uma pessoa madura sabe o que é. Ele identifica na sua vida esses comportamentos, essas compulsões. Ele identifica esses transtornos que estão dentro de nós. E a pessoa então, pela maturidade, ele já sabe fugir dessas coisas. Não é caminho para ele, ele não deseja essas coisas. E ele naturalmente há de seguir por um outro caminho. Uma pessoa madura reconhece o que o destrói. O que destrói sua vida? Você sabe o que destrói sua vida? Você sabe o que está acabando com você? Você saberia identificar esse comportamento? Identificar esse momento da sua vida? Esse pensamento? Essa atitude? Esse comportamento? Você consegue? Se você consegue, e você consegue identificá-lo e evitá-lo, então você é um maduro em Jesus Cristo. É nisso, portanto, que consiste a maturidade. O texto diz, nele não há tropeço. Essas armadilhas destrutivas que a vida coloca diante de nossos pés, elas são detectadas por antecedência.
E você já consegue evitá-las por antecipação. Isso é típico de uma pessoa madura e de uma igreja madura, inclusive. Uma igreja madura já identifica previamente, ali está o perigo. E ela já começa então a se organizar para enfrentar um perigo previamente, porque ela tem essa capacidade de identificar. É o tempo que faz isso por nós. Depois de 100 anos, espero que nós tenhamos adquirido essa capacidade, porque ela é muitíssimo importante em nossa caminhada com Deus. Uma pessoa madura, ela tem a capacidade de reconhecer o seu próprio erro e também tem a capacidade de reconhecer o que a destrói. Mas por fim, em último lugar, é típico da maturidade que uma pessoa também possa reconhecer e identificar qual é o destino da sua vida. Para onde ela está indo e onde ela vai chegar. É típico de uma pessoa madura que ela consegue antever o seu destino. Eu já estou antevendo. E não só o seu, mas também o dos outros, não é? Mas você sabe qual é o destino. Talvez alguém ache que você nem está num caminho bom, mas você sabe aonde você vai chegar. Essa capacidade de saber onde vai chegar, de alguma forma ver o futuro, é típico da maturidade. No versículo 11, João disse: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas. E olha o que ele diz: não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele não sabe para onde vai. Porque hoje você tem o seu comportamento, a sua vida, o seu jeito de ser, a sua ambição, a sua vaidade, a sua fantasia, tudo isso está diante dos seus olhos. E você tem a opção de fazer aquilo ou não. Você tem sua escolha, o seu código interno, né? O código de honra, como disse lá o tema do acampamento dos jovens. Todo mundo tem o seu código interno de honra. E quando você vive por esse código, às vezes você pensa e na sua mentalidade a única coisa que você tem é o seu comportamento hoje. E muita gente se entrega ao comportamento de hoje, descuidando-se completamente do seu amanhã. E amanhã, como vai ser? E como vai ser depois da manhã? E o que eu estou fazendo hoje e o que vai gerar no ano que vem? Ou na década que vem? De alguma forma, a maturidade, ela me projeta para esse futuro. E eu começo a perceber, gente, o que eu estou fazendo agora, amanhã vai voltar para mim de alguma maneira. Esse meu comportamento hoje, amanhã vai ser ruim. De alguma maneira isso vai pesar sobre mim, seja para bem, seja para mal. Pois bem, essa capacitação que nós temos dentro de nós, essa habilidade de olhar para o futuro e projetar no futuro o meu comportamento de hoje, isso é típico de uma pessoa madura. Só alguém maduro pode fazer isso. Você vê o imaturo porque o imaturo não tem visão de futuro. Ele age no hoje como se não existisse amanhã, como se só tivesse o hoje. Mas uma pessoa madura não, ele para, ele pensa, peraí, eu vou fazer isso, mas será que isso vai ser bom amanhã? Porque a conta vai chegar. Alguém já disse, você pode brincar hoje e trabalhar amanhã. Ou pode trabalhar hoje e brincar amanhã. Você que sabe. Mas de qualquer maneira a conta vai chegar. E você vai ter que pagar a conta. É típico da maturidade que você tenha essa previsão. Eu vou ter que pagar essa conta. Então vale a pena? Será que esse é um bom caminho? Vale realmente a pena? E quando você consegue fazer isso, você está sendo maduro. É típico realmente, típico da maturidade. João disse, aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas e não sabe para onde vai. Você não sabe onde vai chegar. Então Deus pode iluminar a nossa mente. À medida que caminhamos com Ele, e como João disse, as trevas vão indo embora lentamente. Como se fosse aqui um amanhecer, né, que acontece lentamente. Lentamente as trevas vão indo embora. O que descortina em nossa vida? Várias coisas descortinam. Eu começo a ver muito nitidamente o meu erro. Agora o dia brilha, eu posso ver exatamente onde está o erro. Eu posso ver o meu tropeço, mais ainda, eu posso ver aonde eu vou chegar. Agora eu posso olhar para o destino. Quando você está caminhando e é de dia, você pode olhar para frente e pode ver aonde você vai chegar. Típico de alguém que é maduro. Porque se você não tem essa previsão, e se a previsão de futuro não consegue parar
o que você está fazendo, e você continua vivendo a sua vida como se nada existisse, como se não tivesse amanhã, então você é um imaturo ainda. Você ainda tem muito que caminhar na presença de Deus. Você ainda tem muito que andar. João reconhece, olha, eu dou graças a Deus, e é isso que ele diz, dou graças a Deus porque vocês são uma igreja madura. É como se as trevas estivessem indo embora. João ainda não acha que a igreja está totalmente iluminada, não é? Mas ele fala, olha, as trevas estão indo embora, lentamente. E vocês estão ali naquele momento em que a verdadeira luz já começa a brilhar na vida de vocês. E a minha oração nesta manhã é para que a verdadeira luz de Deus comece a brilhar na minha e na tua vida. Essas coisas que hoje nos prendem, nos amarram, que tiram de nós a nossa qualidade de vida espiritual e que nos colocam realmente num caminho de escuridão, que no final vai se voltar contra nós e vai trazer a nossa própria infelicidade. Essas coisas podem ser tiradas de nossa vida e nós podemos trabalhar com elas para que Deus então vá operando em nós, para que essas trevas vão sendo dispersadas e a verdadeira luz do Senhor brilhe sobre nós. Ontem estávamos aqui na reunião do Celebrando, tivemos um culto muito bonito, e o Celebrando ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, ele tem um programa, porque Deus trabalha assim, Ele trabalha com um programa, e foi uma das coisas que destacamos ontem para os irmãos. Deus trabalha com um programa na nossa vida. A gente quer tudo para hoje, não, é um programa. E é um programa que vai levar o resto de nossa vida. O Celebrando ele é muito legal, porque ele pode queimar umas etapas, né? Queimar eu não diria, mas ele vai resumir. E vai colocar a gente num programa de 25 semanas, onde você vai ganhar algumas conquistas mais rapidamente do que se você tivesse lá uma intencionalidade neste programa, nesse método, nessa estratégia, digamos, de crescimento interior. Pois muito bem, ainda assim é um programa. E o que significa estar no início ou no fim do programa? Significa você conseguir identificar aquilo que faz mal para você. Você identifica o que faz mal na tua vida? Pois eu quero nessa manhã orar pela tua e pela minha vida, para que Deus coloque essa luz sobre nós. Essa luz que nos ajuda a viver de tal maneira que Deus seja glorificado na nossa vida, porque isso é o melhor para nós. Deus ilumina nosso coração, ilumina a nossa igreja, e fazendo isso, Ele nos torna melhores filhos dEle.